Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será: estejam vigilantes. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Uma das principais razões do sucesso de um soldado é a constante vigilância, ou seja, ele não baixa a guarda, mesmo quando tudo aparentemente parece estar bem. Além dessa atitude, o apóstolo Paulo pontuou algumas outras atitudes. Veja o que ele disse no texto que acabamos de ler, mas vai ser importante reforçá-lo, que está em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, que diz o seguinte: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. E para compreender melhor o texto que acabamos de ler, iremos dividi-lo em 4 partes. Primeiro, estejam vigilantes, ou seja, estejam atentos, pois, de acordo com o que disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Segundo, permaneçam firmes na fé, pois, de acordo com o apóstolo Paulo, que ele disse em Efésios, no capítulo 4, no versículo 14, o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como criança, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Terceiro, sejam corajosos, sejam fortes, pois Deus estará sempre com você. Lá em Josué, no capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Quarto e último, façam tudo com amor, ou seja, faça o seu melhor. Em Colossenses capítulo 3, os versículos 23 e 24 diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Logo que vimos que a vigilância não é opcional, a vigilância é essencial. Por isso, esteja em constante alerta e, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Deus te abençoe.